Vamos refletir então no Salmo de número 66. Eu vou fazer a leitura do Salmo e eu gostaria que você então estivesse atento a esta leitura. Ele diz assim: aclamem a Deus todos os habitantes da terra, cantem a glória de seu nome, anunciem ao mundo quão glorioso ele é. Digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo o que há na terra te adorará, cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Venham e vejam as obras de Deus. Que feitos notáveis ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar, e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Com seu grande poder, ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações, que nenhum rebelde se levante contra ele. Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a ele em alta voz. Nossa vida está em suas mãos. Ele não permite que nossos pés tropecem. Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre nossas costas o fardo da opressão. Permitiste que inimigos nos pisoteassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Agora venho ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti. Sim, os votos sagrados que fiz quando estava em grande aflição. Por isso te apresentarei holocaustos, meus melhores carneiros como aroma agradável, e um sacrifício de novilhos e cabritos. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Eu lhes contarei o que ele fez por mim, pois a ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu. Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Meus irmãos, eu quero falar com os irmãos, portanto, sobre o amor fiel do Senhor. Este salmo, ele é um salmo com fortes sentimentos de gratidão e de louvor. Há algo muito intenso aqui nesse sentido. O salmista faz menção neste salmo de uma ocasião em que o povo de Deus, o povo de Israel, notadamente ali, havia se sentido muito aflito, muito sobrecarregados, mas Deus agiu para livrá-los. E por isso ele deseja louvar a Deus com toda a sua força. Ele chama os habitantes da terra, os habitantes de toda a terra, a reconhecerem a glória do Senhor e o louvar. Que cantem glórias e anunciem o quanto ele é glorioso, a expressão que ele usa aí no verso 2. Ele chega a dizer: quão notáveis são os teus feitos. Os teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Que todos digam então que toda a terra te adorará, cantará louvores e anunciará teu nome com cânticos. E ele vai prosseguir então, convidando a todos para que reflitam sobre a obra de Deus e sobre os feitos notáveis que ele realiza em favor
das pessoas. E nesse contexto, então, ele citará um momento da história de Israel, lá no começo, a travessia do Mar Vermelho, quando Deus abriu um caminho seco pelo meio do mar e o povo atravessou a pé. Algumas traduções bíblicas, não sei qual que você está usando aí, inclui nesse cenário aí a travessia do rio também, uma possível referência ao Jordão. Mas parece que a ideia aqui, de fato, diz respeito à travessia do mar. Mas o que eu quero destacar para você é que ele lembra desse episódio, e aí no final do versículo 5, o salmista ressalta que eles se alegraram. Eles se alegraram em Deus. O Senhor fez isso, verso de número 6, o povo atravessou e ali nos alegramos nele. Ele quer destacar essa expressão, vejam o que Deus fez e a alegria que Ele nos proporcionou. Deus, na continuação do raciocínio do salmista, Deus prova seu grande poder ao libertá-los do Egito lá no passado. Ele diz aí nesse verso de número 7, que com o seu grande poder, Ele governa, e governa para sempre. Ele nunca deixou de governar, nunca deixará de governar. Com seu poder, Ele vigia cada movimento das nações. E ele chega, então o salmista diz, que nenhum rebelde pense que pode vencê-lo. Que nenhum rebelde pense que pode se opor a ele. Deus está, na ótica do salmista, no controle da história, e ele intervém por seu poder e seu governo a favor do seu povo. Ele está no controle. O salmista convida mais uma vez ao mundo, versos 8 e 9, que celebre a Deus e cante louvores pelo cuidado que Ele demonstra pelas pessoas. No verso de número 9, ele chega a dizer assim, nossa vida está em suas mãos. Ele não permite que nossos pés tropecem. É interessante porque ele está reconhecendo que é Deus quem preserva a vida. E é Ele quem mantém os nossos pés firmes. Ele, portanto, deve ser louvado não apenas pelas grandes vitórias, mas também pelo cuidado diário, pela vida e pelo fato de nós estarmos de pé, apesar de circunstâncias adversas. Mas e quanto à grande aflição de que este salmo fala? Ele prossegue para o verso 10, considerando o seguinte, ele diz ao Senhor, tu nos puseste à prova, ó Deus. É curioso isso, porque ao mesmo tempo que ele disse, nossa vida está em tuas mãos, o Senhor não permite que os nossos pés escorreguem, mas ele agora reconhece que Deus também permite provações, porque há um propósito nelas, há uma razão de ser nelas. Nesse caso objetivo, a continuação do verso 10 nos mostra esse propósito de forma evidente, quando o salmista diz que Deus os purificou como prata. A prata, bem como outros metais, não podiam ser purificados sem antes serem submetidos a um intenso calor. E ele diz, o Senhor nos purificou.
como a prata. Mas o resultado final, o resultado obtido por aquele ourives, o resultado final era a pureza do material. E quando ele diz, o Senhor nos purificou como a prata, isso aponta para uma purificação de pecados em Israel. Ele prossegue no verso 11 dizendo assim: Tu nos prendeste em tua armadilha. O Senhor mesmo os conduziu a uma rede. Colocaste sobre nossas costas o fardo da opressão. O salmista olha para essa condição, então, e ele reflete o seguinte, que tudo isso não era fruto do acaso, mas Deus vinha cumprindo um propósito. Aquela experiência dolorosa, aquela aflição, aquela prova, por assim dizer, cumpria um propósito. Permitiste, diz o verso 12, que os inimigos nos pisoteassem. O salmista entende que foi o próprio Deus quem permitiu e até mesmo ordenou aquela provação. Mas o que ele vê nisso tudo? Ele via que em meio àquela aflição, a mão de Deus vinha agindo e trabalhando na vida e no coração deles. Não era um castigo, mas um processo de Deus para a purificação e para o crescimento. Na segunda parte do verso 12, ele diz assim: passamos pelo fogo e pela água. As aflições foram realmente duras. Experiências extremas vividas por ele ali. Tão duras que, se você observar o versículo de número 14, ele vai dizer que naquele momento eles fizeram votos. Vamos fazer votos a Deus e clamar que Deus de alguma maneira nos livre disso. Não foi uma coisa qualquer. Só que volta ao verso 12 comigo. Antes de completar o verso 12 no finalzinho, depois de ter dito que eles passaram pela água e pelo fogo, o salmista diz assim: no entanto, o Senhor nos trouxe a um lugar de grande fartura. Um lugar espaçoso, confortável, uma expressão que traduz a ideia de liberdade, de alívio. Passamos pela água e pelo fogo, mas o Senhor nos trouxe alívio. O Senhor nos proporcionou isso, e num contexto de fartura. Isso ressalta o quê? Que as provações, elas não duram para sempre. Elas não duram para sempre. Elas têm sim um propósito a cumprir, mas no fim, o crente é conduzido a um lugar melhor, depois de ter passado por elas. Deus estava trabalhando na vida do seu povo, e como o próprio salmista reconheceu naquela declaração que ele fez no versículo 10, tu nos purificaste. Deus os levou a algo novo, a um estado diferente, tendo passado por aquilo tudo. E agora, já aliviados, tendo vencido aquela fase, agora, conseguindo entender o que lhes aconteceu, com um coração agradecido,
nos versos 13 a 15, nós vemos que o salmista agora, ele vai cumprir os seus votos. No verso 13, ele diz assim: agora venho ao templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti. Ele está engajado em seu relacionamento com Deus e cumprirá fielmente os votos que fez. Algumas vezes, em tempos difíceis, as pessoas fazem promessas, mas depois se esquecem delas. Tendo passado o tempo difícil, não é raro que proposições de coração feitas diante do Senhor sejam esquecidas. Mas o salmista está disposto a honrá-las integralmente. E ele oferece seus sacrifícios a Deus, sacrifícios de gratidão, com generosidade. É a ideia aí do versículo de número 15. Ele diz: apresentarei holocaustos, os meus melhores carneiros, bois e cabritos, que no rito do povo de Israel eram as ofertas mais selecionadas de consagração a Deus. Tudo que era indicado para agradecer a Deus adequadamente, para que ele pudesse honrar a Deus adequadamente. E ele diz: eu vou cumprir cada uma dessas coisas. Nesse restante do Salmo, versos 16 em diante, você perceberá que o salmista adota um tom mais pessoal. E ele agora convida os que temem a Deus para ouvirem o testemunho do que o Senhor fez por ele. Eu não sei se você prestou atenção nisso, mas tem uma coisa interessante aí. Ele agora está se dirigindo aos espirituais. Dá uma olhadinha no versículo de número 5. No versículo de número 5, ele convida os povos: venham e vejam. Isso se refere aos atos públicos de Deus, o que pode ser facilmente visto. Mas agora no versículo de número 16, o seu convite não é dirigido aos povos, mas aos que temem a Deus. E ele diz: venham e ouçam, pois ele irá falar do que Deus realizou intimamente com ele, por ele. Não mais os feitos públicos, mas aquilo que Deus faz na intimidade do coração. E aí ele conta, no verso de número 17, que ele clamou a Deus por socorro e o louvou enquanto falava. Essa é uma expressão que ela é incomum para a gente aqui, e ela é bastante discutida na verdade. Ele clama, e enquanto clama, ele louva. A ideia aqui parece ser de que ele nem mesmo havia acabado de pedir, e a resposta já veio, e ele engatou o seu pedido com o louvor a Deus, que prontamente lhe atendeu, prontamente ouviu a sua oração. Ele reconhece, verso 18, que o cultivo do pecado no coração impede a oração de ser ouvida, mas ele se alegra no fato de que Deus ouviu e atendeu a sua oração. Ele se alegra nisso, em que Deus tenha ouvido e prontamente atendido a sua oração.
Eu não sei se você ler esse verso de número 18, né, dizendo que se nós por acaso atendêssemos, ou se por acaso cultivássemos, não confessássemos o pecado no coração, o Senhor não teria atendido. Isso causa na gente uma sensação de temor. Isso causa na gente, deveria causar uma sensação de temor. Ter algum pecado no coração, a gente poderia perguntar-se: quem não? Quem não? Ainda que seja algo contra o que a gente lute. E eu acredito que cada um de vocês, assim como eu, tem as suas lutas. Hoje de manhã eu conversava em casa e Kelly lembrou-se de uma coisa sobre essa caminhada, e a Kelly disse assim: a sensação que nós temos é que alguns dias nós damos 2, 3 passos para frente, mas há dias em que a gente tem a sensação de ter dado 2, 3 passos para trás. Não é assim? Nós sabemos que somos imperfeitos. Mas por que então que o salmista se alegra profundamente? Ele diz assim: Deus ouviu a minha oração. Foi o próprio Deus quem agiu para purificá-lo e purificar o seu povo. Lá no versículo de número 10, o salmista já havia reconhecido isso: o Senhor nos purificou como a prata. E então, humildemente, versículo 20, o salmista louva a Deus que não rejeitou sua oração. Embora não teria sido injusto se por acaso a rejeitasse. Mas ele louva a Deus que não rejeitou a sua oração, nem afastou dele o seu amor. Deus demonstrando graça e misericórdia. O salmista não reivindicou qualquer direito de ser ouvido. Ao contrário, ele viu nisso uma grande manifestação da graça e do amor de Deus. E foi isso que o tornou, desde o começo desse salmo, tão cheio de gratidão e de louvores intensos, dizendo: venham, louvem ao Senhor. Deus seja louvado por seu amor leal. Deixe-me fazer algumas aplicações aqui para a nossa vida. Eu quero que você carregue algumas coisas no coração a respeito do que nós ouvimos aqui hoje. Uma lição que eu quero destacar neste salmo com vocês é que, em meio aos seus sofrimentos, o salmista aprendeu a ver a mão de Deus agindo na vida dele e do seu povo. Essa é a primeira lição que eu quero chamar a sua atenção para ela. Ele aprendeu a perceber, naquelas aflições, Deus agindo em sua vida, na vida do seu povo. Lá no passado, conforme ele mesmo rememorou, Deus abriu um caminho seco no meio do mar. Mas imagine vocês, que experiência foi aquela? Eles estavam sendo perseguidos por um exército egípcio. De duas uma, ou eles seriam subjugados à escravidão novamente, ou talvez fossem até mesmo dizimados ali.
Mas Deus abriu para eles um caminho no meio do mar. Ao final daquela experiência, por mais assustadora que ela tenha sido, o que o salmista reconheceu ali? Nós nos alegramos em Deus. Foi difícil, mas nós nos alegramos em Deus. E depois, então, quando agora nos seus próprios dias, eles enfrentam o que a gente não sabe qual foi exatamente a experiência, mas que é apresentada neste salmo como uma grande aflição. Quando eles agora passam por aquela grande aflição, ele também se dá conta de que, apesar daquela grande aflição, Deus os havia conduzido àquilo, havia sido permissão de Deus, mas Deus não queria lhes causar mal ou lhes destruir. Ele os estava os purificando. E no final daquela experiência, por mais difícil que tenha sido, Deus os levou a um lugar de fartura. Eu quero que você perceba que aprender a ver a mão de Deus agindo em nós muda completamente a nossa perspectiva em relação às provações que sofremos. Deus não quer nos destruir. Ele está trabalhando em nós. E no final, o que haverá de acontecer? Nós também vamos nos alegrar. Porque Deus nos conduzirá a essa nova realidade. Tem uma expressão lá em Hebreus, eu não vou citar a referência dela agora porque não me lembro exatamente da localização, mas Hebreus capítulo 5 provavelmente, o autor aos Hebreus ele vai falar sobre essa questão das provações que nós sofremos. Ele diz assim: nenhuma provação no momento parece boa, é agradável, mas ela haverá de produzir frutos de justiça na vida daqueles que por elas são exercitados. Nós precisamos mudar, então, aprender a enxergar a mão de Deus agindo em nós em meio às provações que nós sofremos. Essa é a primeira grande lição que eu gostaria de destacar nesse salmo aqui. No final nós nos alegraremos. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é uma constatação chata. Eu gostaria de que fosse diferente. É chato reconhecer isso, mas dificuldades fazem parte do nosso processo de crescimento. A gente não gosta nem de falar isso assim, mas dificuldades fazem parte do nosso processo de crescimento. E esse tema não é um tema estranho na Bíblia. Se você olhar para Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2, o Senhor está lembrando ao povo da necessidade de obedecer, e ele diz assim no verso 2: lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Vejam vocês, o Senhor, sem fazer voltas,
Ele diz assim: eu às vezes levo vocês no estreito, sim. Isso haverá de ser para o crescimento de vocês. Depois disso, uma outra vez em que essa ideia é citada também, eu quero citar lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4. Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Dificuldades fazem parte do nosso processo de crescimento. Durante as dificuldades, nossa fé é fortalecida, o caráter desenvolvido, nossa dependência de Deus aprofundada, a semelhança nossa com Cristo é forjada. Mas talvez você se questione acerca do fato de que algumas pessoas veem nas provações um motivo de abandono da fé, de desespero, de descrença. É um fato, isso. Mas eu acredito que as provações são de fato reveladoras. Lá em Deuteronômio 8:2, quando o Senhor disse: eu levei vocês ao deserto para eu descobrir quem eram vocês de verdade. Se vocês me obedeceriam ou não. Alguém fez uma analogia muito interessante, dizendo assim, que se você pegar água fervente, todo mundo aqui conhece, sabe o que é. Se você colocar uma batata naquela água, ela desmanchará. Mas se você colocar um ovo nessa água, ele se tornará cada vez mais firme. Respostas diferentes às mesmas circunstâncias. As provações são também reveladoras acerca do nosso coração, da nossa fidelidade ao Senhor, dizem muito a respeito disso. O salmista, ele olha para essa sua provação e como ele mesmo reconheceu, ele diz: o Senhor nos purificou. Nós fomos purificados no processo. Nós começamos aqui de um certo modo, mas ao final do processo nós havíamos melhorado. Nós fomos transformados, moldados por meio dele. E o Senhor, então, ele atua também para nos moldar, nos melhorar, transformar. Algumas vezes uma provação serve para remover de nós o orgulho, a autossuficiência, o amor ao mundo, pecados ocultos, ídolos do coração. Sabe o que são ídolos do coração? Já ouviu essa expressão? Alguém acunhou aí de uma forma interessante. Mas ídolos do coração diz o seguinte: muitas vezes nós não temos uma imagem diante da qual nós nos curvamos. Mas quantas vezes em nosso coração outras coisas ocupam o lugar de Deus? E há momentos em que as provações vêm também como maneira do Senhor tratar nisso.
Mas há uma boa notícia aqui sobre isso que me alegra muito. A boa notícia é que esse refinador permanece ao nosso lado no processo. Ele está com a gente no processo. Ele não nos lança nesse processo e nos abandona, mas Ele trabalha em nós. É Ele quem completa essa obra. Finalmente, a última coisa que eu quero mencionar aqui, como uma lição relevante desse salmo, é que, como o salmista, nós deveríamos também chegar ao final profundamente agradecidos a Deus e comprometidos com os nossos votos, com os nossos compromissos com o Senhor. Só porque Deus atendeu a uma oração nossa, não somente, mas principalmente porque Ele, apesar de nós, esta foi a grande alegria do salmista. Deus, apesar de nós, não rejeitou nossa oração, nem afastou de nós o seu amor. Isso deveria nos mover de um jeito tremendo. Lembrando que desse amor leal do Senhor, fiel do Senhor, nós tivemos uma prova muito mais vívida do que aquela que o salmista teve. Romanos capítulo 8, versículo 5, o apóstolo Paulo fala sobre esse amor de Deus e diz que Deus mostra o seu amor, prova o seu amor por nós. Perdão, 5:8, desculpe-me. Deus prova o seu amor por nós pelo fato de enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Nós tivemos uma prova muito maior do que aquela que o salmista teve. Por isso esse salmo nos convida: alegrem-se todos vocês que temem ao Senhor. Feche seus olhos comigo, vamos orar.